É triste dizer isso, mas seja qual for o resultado das eleições deste ano, a igreja, quando eu falo igreja eu falo no geral, assim, especialmente as igrejas cristãs evangélicas. A igreja no Brasil nunca esteve tão dividida como está hoje. Quando ocorreu a Marcha para Jesus aqui em Sorocaba, eu fiz questão de gravar um vídeo a respeito do porquê eu estava participando daquele evento, que antes era contra, agora sou a favor, e por que agora sou a favor, e defendendo inclusive a participação dos cristãos na política. Eu compartilhei esse vídeo no Twitter, principalmente para todos aqueles cristãos ditos progressistas e outros que são contra a participação dos cristãos na política. E pelo menos 2 deles me bloquearam. Outros mais devem ter bloqueado também, mas eu não cheguei a conferir isso. Mas a verdade é que nunca os cristãos evangélicos estiveram tão divididos como estão hoje. Pessoas se xingando, se ofendendo, trocando ameaças, se bloqueando umas às outras nas redes sociais, trocando mensagens de sarcasmo, atacando mesmo uns aos outros. E essas pessoas não percebem que o diabo, o que Satanás quer, é justamente isso, fazer com que os cristãos se voltem uns contra os outros. Porque o diabo tem atacado a igreja tanto de dentro para fora como de fora para dentro, mas eu creio que a partir do momento em que você se coloca como favorável a pessoas que defendem ideologia de gênero, aborto, legalização das drogas, você está negando o Evangelho de Cristo, você está trabalhando contra o Evangelho de Cristo. Mas infelizmente muitas lideranças cristãs, influenciadores cristãos não percebem, eles não conseguem entender isso, porque eles não veem a situação que está acontecendo hoje no Brasil com os olhos da fé. Eles veem somente com os olhos carnais, com os olhos humanos. Então é triste, porque eu não sei, sinceramente eu não sei o que acontecerá de agora em diante. Esse vídeo irá ao ar na segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022. Já saberemos, quando esse vídeo for publicado, já saberemos se haverá segundo turno ou não. E o que quer que aconteça, muita gente está falando até em guerra civil. Você vê a que ponto chegou a paranoia, digamos assim, o extremismo nas redes sociais por conta desse período, desse processo que nós estamos passando, disso que nós estamos enfrentando. Então, isso está acontecendo. Vale aqui o motivo principal de eu estar gravando esse vídeo é que tudo isso está acontecendo. Todo esse cenário de guerra, de conflito, inclusive entre cristãos, está acontecendo justamente no mês da reforma. A reforma protestante, para quem, resumindo o assunto, desde quando Constantino, o imperador romano Constantino, impôs o cristianismo como religião oficial do Império Romano, o cristianismo tem recebido diversas influências de seitas e religiões pagãs. E isso somente começou a ser quebrado, a igreja só começou a voltar para os trilhos a partir de 31 de outubro de 1517, que foi quando Martinho Lutero pregou as 95 teses da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Mas ainda havia resquícios, de tudo aquilo que a igreja tinha recebido ao longo de mais de 1000 anos. E
E um novo movimento teria que surgir para que a igreja pudesse voltar ao espírito que existia na igreja primitiva, que foi quando surgiu o movimento pentecostal no final do século XIX, o avivamento na Rua Azusa e todos aqueles movimentos lá, o surgimento da Assembleia de Deus no Brasil, com os missionários batistas David Berg e Gunnar Wingren. Então são movimentos que têm surgido para que a igreja voltasse a direcionar-se para o genuíno Evangelho de Cristo, e inclusive para que a igreja voltasse a dar devida importância à obra do Espírito Santo, às manifestações dos dons espirituais, e para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Mas a verdade é que nesse mês nós comemoramos mais uma vez aos 505 anos da Reforma Protestante. Então a Reforma Protestante completou 500 anos em 2017 e neste ano completará 505 anos, no dia 31 de outubro deste ano. E devemos nos lembrar de que o mundo, na verdade, não é nem o mundo, o diabo mesmo, as hostes malignas, né? As hostes satânicas, têm se levantado contra o dia da reforma, fazendo com que as pessoas se esqueçam dessa data tão importante para a história da igreja. E até mesmo pessoas do meio cristão têm transformado essa data numa comemoração totalmente maligna, totalmente diabólica, que é a do Halloween, trazendo a cultura dos Estados Unidos, né? Porque infelizmente os Estados Unidos é um país que paganizou muitas de suas comemorações, que antes eram religiosas, hoje são completamente pagãs, como a Páscoa, o Natal, a própria Dia da Reforma. E a única comemoração, o único feriado religioso norte-americano que até hoje é celebrado exatamente de acordo com o que era feito na época dos peregrinos, dos primeiros colonizadores dos Estados Unidos, é o Dia de Ação de Graça. Então, se eu fosse norte-americano, se eu vivesse nos Estados Unidos, ou fosse cidadão norte-americano, com certeza o feriado que eu comemoraria com todo gosto, com toda vontade, seria o Dia de Ação de Graça. Porque até hoje é o único feriado norte-americano que não foi paganizado, que não foi secularizado. Mas esse vídeo é um alerta, é um chamado à igreja para voltar seus olhos para Jesus Cristo. Que seja qual for o cenário de agora em diante no Brasil e fora dele, devemos nos unir como igreja. Nós que fazemos parte do corpo de Cristo, devemos nos unir, devemos nos irmanar, porque eu não sei o que pode acontecer de agora em diante, não sei se haverá perseguição ou não contra os cristãos no Brasil. Nós só teremos certeza disso com o passar dos próximos meses. Então, mas de qualquer forma devemos nos unir, porque quando o corpo de Cristo está desunido, está fragmentado, ele fica mais frágil, ele fica mais vulnerável. Então eu quero deixar 3 textos bíblicos para fortalecer nossa fé e incentivar para que nos unamos mais, para que deixemos de lado picuinhas, deixemos de lado divergências nesse momento e nos unamos para levar o Evangelho de Cristo aos perdidos, porque multidões continuam indo para o inferno, multidões continuam perecendo sem Cristo, e devemos levar o Evangelho de Cristo a essas pessoas. Então quero deixar aqui primeiramente o texto do Salmo 133, é um texto muito conhecido, mas poucas pessoas refletem sobre a profundidade desse texto. O Salmo 33 diz o seguinte: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual
desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Existem várias interpretações desse texto, mas eu acredito que aqui quando o versículo 2 fala sobre o óleo que desce sobre a barba de Arão e sobre os seus vestidos e tudo mais, eu creio que aqui fala sobre a unção do Espírito Santo. É uma tipologia da unção do Espírito Santo que viria, né, com o derramamento do Espírito Santo lá em Atos 2, que seria cumprimento da profecia de Joel 2. E no versículo 3 do Salmo 133 fala sobre o orvalho de Hermon, que é o monte lá em Israel, cujo cume é nevado. Aí do monte Hermon desce rios, desce o rio, e o vento sopra sobre o monte e leva o orvalho para outras regiões de Israel. E eu creio que isso aqui, né, no caso o orvalho de Hermon, simboliza o batismo. Tanto o batismo com águas, né, quanto o próprio batismo com o Espírito Santo. E isso ocorre quando a igreja está unida, quando os irmãos em Cristo estão unidos. Porque o Espírito Santo, ele tem dificuldade, não que ele tenha dificuldade, o Espírito Santo é Deus, Deus pode tudo, mas o Espírito Santo, ele atua na igreja quando ela está unida, quando ela está no mesmo propósito, porque ele desceu, o Espírito Santo desceu sobre a igreja reunida lá, provavelmente no cenáculo, quando todos estavam orando, quando estavam buscando a Deus. Aí o Espírito Santo desceu 10 dias depois da Páscoa. E então é preciso que haja união na igreja, que é preciso que a igreja pense, mantenha seu foco em Jesus, mantenha seu foco no Evangelho de Cristo, busque a Deus incessantemente para que o Espírito Santo haja no meio da igreja. E isso é possível quando a igreja está unida, quando a igreja está irmanada, quando não há contendas, quando não há divisões, quando não há ataques entre os próprios irmãos. E os ataques que a igreja tem sofrido nos últimos anos e ainda sofrerá mais, eu creio, pelo menos até a volta de Jesus, a igreja será perseguida ainda mais. Não será ainda a grande tribulação, eu creio que a grande tribulação ocorrerá após o arrebatamento da igreja, mas antes de Jesus voltar para buscar a igreja, haverá perseguição, como diz aqui em Mateus 24, do 9 ao 14. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Eu acredito que mesmo debaixo de perseguição, porque a igreja de Cristo cresce muito, se fortalece muito no ambiente de perseguição. E por isso eu acredito que mesmo que haja perseguição religiosa no Brasil, mesmo que o governo se volte contra a igreja e comece a perseguir os cristãos oficialmente, eu acredito que ainda assim o Brasil será um celeiro de missionários, e daqui sairão muitos missionários para pregar o evangelho ao redor do mundo, porque é necessário que o evangelho chegue a todo mundo antes que Jesus venha para buscar a sua igreja. E finalmente quero deixar aqui no livro de Atos capítulo 5, versículos 34 a 39, que é o conselho de Gamaliel a respeito da obra deixada por Jesus Cristo, da igreja como um todo. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, porque os apóstolos estavam ali após terem sido proibidos de pregar o evangelho. Eles foram levados até o Sinédrio, se eu não me engano, para que o Caifás determinasse que não falasse mais do evangelho. Aí Pedro se levantou, dizendo que mais importava agradar a Deus do que aos homens, que não podia deixar de pregar e tal.
Aí se reuniram, os apóstolos saíram momentaneamente da reunião e Gamaliel, né, se manifestou. Continuando aqui. E disse-lhes, no caso Gamaliel, disse aos demais homens israelitas: acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens, porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento. No caso, quando José e Maria foram lá para Belém para se alistarem, ele levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis fazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Ou seja, o Evangelho de Cristo, a mensagem, a igreja como um todo, genuinamente cristã, que realmente serve a Deus, que realmente é movida pelo Espírito Santo, que testemunha genuíno o Evangelho de Cristo, proclama o reino de Deus, essa igreja jamais acabará. Todas as demais denominações e igrejas que não seguem a verdadeira doutrina, a palavra de Deus, que não confessam, que não pregam Jesus Cristo como o único suficiente Salvador e único mediador entre Deus e os seres humanos, essas igrejas deixaram de existir um dia. Mas a igreja genuína, a igreja verdadeira, representada pelas mais variadas denominações, essa igreja invisível continuará existindo até Jesus levá-la, Jesus buscá-la. Então esse dia está chegando, Jesus está voltando. Então este vídeo, seja qual for o resultado das eleições, aconteça o que acontecer de agora em diante, é importante que a igreja se una como nunca se uniu antes no nosso país, em outros países também, mas estou falando especificamente do Brasil. Nós cristãos devemos nos unir para alcançar os perdidos, para resgatar almas do inferno. Divididos somos mais frágeis, somos mais vulneráveis, então devemos esquecer as nossas divergências doutrinárias, esquecer aquilo que nos separa e buscar a Deus mais do que nunca, com oração, com o leitor da palavra, com jejum, até se for o caso, para que mais e mais pessoas conheçam a Cristo antes que seja tarde demais e não haja mais oportunidade. Se esse vídeo impactou sua vida, compartilhe esse vídeo, curta, seus favoritos, que eu sou meu canal, que Deus abençoe, tá? Depende, se quiser.